A paz de Cristo a vocês que estão aqui novamente e a quem vai assistir, né? Todos aqueles que estão vendo depois a aula, por causa da faculdade, por causa do estudo, por causa da doença, tem alguns que estão doentes semana. Deus cure cada um no nome de Jesus. Hoje eu vou ler um capítulo, estudar um capítulo, provavelmente não vai dar para estudar todo. 1 Coríntios 15. Se eu fosse falar a vocês um capítulo que, na minha visão, ele pode acabar resumindo toda a Bíblia, é 1 Coríntios 15. Porque é nele que tem uns ganchos de quando você vai ver Jesus no Velho Testamento, vai apontar para o 1 Coríntios 15. Então, vai ter muitas ligações onde fala da ressurreição de Jesus, onde ele foi anunciado no Velho, não só em Salmos, mas em diversos livros. E a gente vai ler, tá bom? Que o Espírito Santo revele essa palavra no nosso coração e mente, para que nós não venhamos pecar contra ele. Que verdadeiramente o Espírito Santo venha revelar a palavra entre linhas, para que venhamos entender, não apenas entender, não apenas procurar decorar, mas procurar praticar isso aqui, que é algo diário, é reconhecer que sobre mim está o sangue de Jesus. E o que é que me faz sujo e não estar debaixo desse sangue, é o que a gente vai ver hoje aqui. Por isso que eu falo, que é um capítulo para mim muito forte, para mim é um dos capítulos mais difíceis de trazer uma palavra, como é que eu vou dizer? Uma palavra que não seja apenas bonita, que não se resume a Bíblia de uma história apenas linda, que é uma história linda, mas de uma Bíblia que é praticável todo dia na nossa vida. É o que vai sustentar a gente na presença de Deus, é essa prática, mas consciente do que eu estou fazendo agora, quando eu acordo, no meu trabalho, com minha família, se eu estou praticando o Evangelho de Cristo. Alguém tem oferta? Alguém tem oferta hoje? Alguém tem? Não. Quem trouxe Bíblia? Trouxe uma, Não trouxe? 2, 3, tem digital e digital. Certo. 3 Bíblias físicas. Vamos começar por mim, tá bom? 1 Coríntios 15. Aí aqui são 58 versículos. Divide aí para 5 pessoas, por favor. 58 dividido para 5. 11. Pronto. Vou começar a ler até o 11 e aí a gente prossegue. Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto com Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Até o 22.
E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Samuel, você lê 1 Coríntios 15, aí você vai ler 5 versículos, do 23 até o 27. Posso ler? Ó, Porém, Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. aleluia. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas não estão no próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio dele. Diz, né? 28 28. até 33. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? E por que nos expomos também nós a perigos toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Se, como homem, combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Do 34 até o 44. Isso. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se
o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45, até o final. 45 até o 58. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível, se reviste da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está Onde está, ó inferno, a tua vitória? Carol e Sonária. Onde está o aguilhão da morte? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Amém. O capítulo 15, a gente vai ver aí, como a gente leu agora, a gente lê do 1 ao 34, o apóstolo Paulo vai estar tratando a ressurreição de Jesus. Parece algo, a gente já escuta em todo o Novo Testamento falando sobre a ressurreição de Jesus, o novo Evangelho. Ele vai dar tipo um resumão, mas na visão dele. A visão dele de fora, de quando ele ouvia falar, e a visão dele de dentro, de quando ele passou a fazer parte desse Evangelho. Lembra que ele citou aqui que ele se sentiu menor entre eles, e que ele não é nem para ser chamado apóstolo, porque na carne dele, ele pensou assim: nenhum deles perseguiu a si mesmo, mas eu estou aqui e eu persegui essa igreja aqui. Quero que vocês reflitam um pouco, que quem vai estar falando agora aqui é quem armou para matar cristão. Reflita um pouco, porque muitas das pessoas que vão estar um dia com a gente aqui, e alguns eram para estar, são pessoas que estão lhe perseguindo na faculdade, na escola. Então comecem a se atentar com esses perseguidores, porque cada perseguidor é uma oportunidade mais forte, não da gente fugir, mas da gente revelar a glória de Deus e de Jesus poder chegar. Tá, se meu perseguidor mora comigo na minha casa, pode ser meu próprio pai, pode ser minha própria mãe, que não é cristã, pode ser o próprio filho, que não é cristão e o pai é.
Então a gente vai ver que a perseguição ela vai sempre existir e a gente tem que começar, não vou dizer se acostumar, porque a palavra é errada, mas a gente tem que ter a racionalidade que você está sendo perseguido. Será que você tem esse hoje pensamento como cristão? Você é perseguido todo dia por demônios e através de pessoas para que nós venhamos cair e sair desse caminho. Ele vai dar aqui algo, como se fosse uma notificação. Se eu fosse documentar hoje o que Paulo foi, por isso que ele começa: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ponto aqui. Se não é que crestes em vão, será que eu mesmo posso tornar vã a minha própria fé? Posso tornar ela sem valor? Com minhas atitudes, com minhas palavras? A gente começa a refletir que aqui está falando de pessoas que já são cristãs, está se botando ele mesmo como exemplo, ele se diminui e ele está aqui ensinando que a ressurreição de Cristo ela tem validade na minha e na tua vida se ela é vivida diariamente e ela não é largada e deixada de lado. Mas como é que eu posso largar minha religião e ir para a igreja todo dia? Porque não é a aparência. É muito mais que aparecer cristão. É o que eu estou fazendo. Você está causando impacto no mundo espiritual. E eu sei quando está causando. Todos aqui sabem, quando você está causando impacto no mundo espiritual, quando você está fazendo o que é certo, sabendo, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos supor algo bem para jovens, que é muito rotineiro, mas tem que ser falado. Por exemplo, eu estou deixando de me masturbar, eu estou deixando de ver filme pornô, porque eu sei que o que é certo é não me sujar com essas coisas. De forma racional. Então está tendo aí uma renúncia. Eu estou resistindo a uma perseguição do inimigo para fazer eu cair. Peço que vocês entendam bem o que eu estou falando agora. Para não tornar vã o que você diz crer. Você entende isso? Quando eu estou na igreja e decido ter aquela vida de pecado, e meu pecado de estimação, eu posso estar tornando vã o que eu digo ser com as minhas atitudes diariamente. Eu posso estar tornando simplesmente vã a minha própria fé. Versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E logo em seguida ele vai falar algo tão simples, mas é tão simples para o nosso dia a dia. Você não pode dar ao outro o que você não tem. Então, quando você está precisando de um conselho, você está preocupado em alguma área, e na área que você está preocupado, você vai procurar alguém que, na sua visão, tem autoridade para lhe ajudar, não é isso? Que já passou pelo que você está passando. De preferência, sempre procure alguém que o Espírito Santo vai sempre direcionar alguém que já tem experiência naquilo que você está vivendo. E que você tem acesso de falar com essa pessoa. É muito importante a gente ter esse acesso. Porque aí a gente vai começar a enxergar no outro a oportunidade de eu não me entregar o meu pecado, mas eu me chegar ao irmão. E aqui no caso, aqui está direcionado ao irmão Paulo. Eles se chegaram a Paulo. Para ouvir quem? Paulo. Mas por quê? Paulo já se diminui e diz o porquê. Tem toda uma história de uma vivência com Cristo. No evangelho que ele diz que já anunciou. E é bem simples. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele está falando aqui, você realmente crê nisso? Você vê aqui no pensamento de que Cristo é uma muleta. Eu quero parecer bonzinho para a sociedade. Eu quero evoluir na minha vida financeira. Eu quero evoluir como mulher, como homem. Não. Eu lhe asseguro, o Evangelho não é muleta para ninguém. O Evangelho não é pôr de gasolina que a gente estou me sentindo mal, vou na igreja. Depois estou me sentindo bem, eu não vou mais. O Evangelho não é isso. O Evangelho não tem barganha com o Evangelho, tá? Não tem barganha com o Evangelho. Ele tá simplificando aqui o que muitos irmãos aqui da igreja estavam complicando em Coríntios. Ele está simplificando, porque
procuravam ser fiéis em coisas para mostrar para os outros. Mas Paulo está simplificando. Lembrem, o evangelho é simples. Ou você crê, ou você não crê. Ou você escolhe todo dia buscar a santificação, que você vai falhar. Isso é sério. Todos nós já pecamos hoje. Mas será que algum de nós vai desistir hoje do caminho? Vai chegar o pastor e vai dizer: pastor, desisti da fé, estou indo embora. Não, eu creio que hoje nenhum de nós aqui vai fazer isso. Então ele vai estar passando, vai pedir persistência dos irmãos. E não abandonar o simples. A decisão do sim e do não diariamente. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E aí ele vai falar todas as aparições até chegar em quem? Nele. Aí é um ponto interessante. Ele citou quando ele apareceu até para 500 pessoas. Mas ele vai terminar falando: e por último ele apareceu para mim. Isso significa, jovens, Lucas, Davi, Samuel, Teísa, Eric, Ana Cristina, Yasmin, Wesley, Crislaine, Samuel. Rogério. É 2 Samuel, né? Quem? Rogério. Rogério. Faltou alguém? Se eu faltei, me perdoe. Observe. Isso significa que vai ter um tempo que você vai pregar a Bíblia, você vai pregar a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. Mas vai chegar um tempo na minha e na tua vida que você vai ter que ter testemunho para contar de uma vivência com Deus. Não vai mais sustentar você ficar só lendo a Bíblia e não vivendo o que está lendo e não gerando experiência na sua própria vida. E eu falo de experiências espirituais que você tem que ter. Como é que você, se você não orar e ler a Bíblia todo dia, se você não dar inspiração, você não vai ter experiências. Você pode estar andando de lado de 10 demônios, 50 anjos, cheio de poder, lhe defendendo, e você pode estar sendo defendido, mas se você não tiver a racionalidade de enxergar o mundo espiritual ali, você vai levar muita pancada e não vai saber por que você dá triste. E é muito importante que Jesus ele ainda continua fazendo as suas aparições. Eu posso afirmar, já vi Jesus na sala da minha casa. Entendeu? Então, tem vários irmãos que já viram Jesus no sonho, assim como eu nu. Teve irmã que já viu Jesus no carro com ela, estava orando do lado e sumiu bem rápido. Isso são experiências que a gente que viu não vai se importar se você não acredita, porque eu sei o que eu vi. Ninguém tira de mim. E aí, você não quer... A questão não é você ver para crer, mas a questão é a experiência espiritual de você ver ter a certeza e convicção que Deus está ouvindo a sua oração não para fazer a tua vontade, mas para cumprir a vontade dEle na sua vida. E fazer com que você se ative, receba de Deus força para cumprir o seu propósito. Você não veio aqui para a terra só para casar e ter filhos e gozar a vida e ganhar dinheiro. Você vai levar muitas pessoas com você. Existe uma geração depois de você. Você vai ter filhos. Ou você vai fazer como diz na palavra, a descendência do justo, o Senhor cortará. Por que Deus corta? Você já viu quantidade de homem estéril e jovens estéreis hoje só por causa de Coca-Cola? É assustador. Quantas mulheres não podem engravidar só porque passaram 20 anos tomando Coca-Cola? E homens também. Tem esperma, mas não presta. Porque tomou hormônio demais. Porque se afogou no açúcar demais. O esperma não tem força. Quero que você entenda. Quando a Bíblia diz a descendência do justo será cortada, tem motivo. Tem motivo porque Deus mandava Davi matar até as crianças daquele lugar. No Velho Testamento. Tem motivo. Tem. Para a descendência do ímpio ser cortada. E a descendência do justo não ser cortada. Eu falei errado o versículo, correção, viu? É a descendência do ímpio será cortada, não a do justo, certo? Ah, tá. Tá estranho também. Certo? Não, me corrija aí, que às vezes foge um pouco a palavra. Ainda pega um pouco d'água, deixa até no carro. Licença, só para falar. Por favor, minha bênção. Sim, eu pensei que era alguma coisa. Eu fui na minha garrafa e deixei na porta do carro. Só para pegar aqui uma faca aqui. Safi tá tranquilo. Viu? Eu corrigi a vez falando, pode me corrigir, que eu tô com muita sede, começou a travar a boca aqui. Eu vou pedir ela pegar. Vocês entenderam quando ele falou do 1
ao 11 sobre a ressurreição de Jesus, deu para esclarecer bem, ter essa consciência da ressurreição de Cristo. Não tratar como um jargão ou como um colar, que eu estou indo para a igreja porque é questão social, vai fazer bem para minha aparência, o que as pessoas vão falar de mim agora vai ser coisa boa, é só para mim ganhar um status. Não, não é isso. Jesus não é muleta. Tem muito a ideia de... João saiu para pegar o som. Não sei. O que isso? Aí ele prossegue, agora ele fala um ponto interessante, que também causou polêmica na igreja de Corinto, mas também causa polêmica hoje. Que é a ressurreição do morto. Você pergunta o cristão, pergunta a você, Samuel, você acredita na ressurreição dos mortos? Alguém morreu na sua família, sua mãe morreu? Você acredita que ela vai ressuscitar? Isso. Você acredita que os mortos irão ressuscitar? E você, Davi? Voneide, acredita que os mortos vão ressuscitar? Amém. Todo mundo convicto, sem dúvida. Aí ele ainda questiona, como você leu, a gente leu junto, e ele questiona essa questão de, ele não está com dúvida, mas que corpo vai ter se já está podre? E quando ressuscitar? E aí Davi estava lendo, você viu a própria resposta. Deus dá o corpo como Ele quer. E por quê? O apóstolo Paulo, muitos chamam ele de ignorante, mas para mim ele não era ignorante. Ele era objetivo. Ele não queria rodeios. Ele não queria perder tempo, já tinha muito a ser falado. Ele não ia perder tempo explicando o óbvio. Então, Deus dá o corpo como Ele bem quer. Assim como Ele deu, como Ele dá um exemplo, assim como Ele deu o corpo de Adão no início. E você acha que Ele não pode dar o corpo do que vai ressuscitar? Como Ele bem quer, como o próprio apóstolo Paulo falou aqui. Muito obrigado. Pronto, agora eu não vou responder as palavras que eu estou com você. Meu Deus, agora que eu estou no 18, né? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Viu que ele prossegue falando dessa vida aqui? Aqueles que estão apegados a só essa vida cristã, de uma aparência, para Deus me abençoar, esse pensamento medíocre, ele está querendo tirar aqui da mente dos irmãos, para sair da linha da religiosidade, onde é muito confortável, eu me sinto bem na igreja pelos louvores, pela palavra, eu estou conseguindo ser mais paciente e vendo só benefícios naturais com a própria igreja, da qual o Senhor tem muito além dos benefícios. Quer dizer, eu vou repetir mais uma vez, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, para Ele cumprir as promessas aqui nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E aí, o que é que você espera de Deus? Quando a Bíblia diz não perca a alegria da tua salvação, existe um porquê. Porque quem tem a alegria e convicção de quando vier um negócio está difícil, e você nem lembrar do céu, morreu alguém da sua família, mas você nem lembrar que não, essa dor aqui vai passar, porque eu sei que um dia eu vou estar no céu e lá não vai haver dor. Lá não tem luto. Lá não vai ter conta para pagar, lá não tem a tribulação, lá eu vou ter paz sempre. Tem algo errado, sendo um dia difícil, você só vai chorar e reclamar e não lembra do céu, que a sua verdadeira morada é porque verdadeiramente estaremos nos encaixando em quem espera de Cristo só para ser abençoado nessa terra. E Deus não quer que a gente fique com esse pensamento. Eu estou na igreja para Deus me abençoar e só isso. Estou na igreja para Deus me tornar sábio para essa terra. Estou na igreja para Deus cumprir o meu ministério. Não, eu estou na igreja porque eu já faço parte do céu. É isso que o apóstolo Paulo quer colocar na mente dos irmãos. Onde está o verdadeiro tesouro? Porque onde estiver o seu verdadeiro tesouro, é ali que vai estar a sua felicidade. Ele está querendo dizer isso. É ali que vai mexer com suas emoções, vai mexer com sua estabilidade emocional, vai ficar perturbado. Você está entendendo? Que ele está explicando como é sério isso. Porque se seus olhos, imagina, esse já teve dias muito difíceis, assim vocês também. E a primeira coisa que lembra é o quê? Mas eu vou chegar no céu.
esse dia difícil aqui não é nada. Se eu creio no Evangelho, o dia difícil aqui para mim eu tenho que pensar assim, não é nada, porque eu vou para o céu. Para que me desesperar com o dia da terra? Então isso significa que eu estou o quê? Preocupado com o que o povo está pensando. Estou preocupado se vai realmente eu conseguir ganhar dinheiro para comer amanhã. Então quer dizer, por que andeis ansiosos? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Por acaso eu não tenho cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Eu cuido dos passarinhos, que nem trabalham, e eu cuido dele, não falta nada. Eu não vou cuidar de vocês, do futuro de vocês. Ele vai cuidar, mas os olhos têm que estar primeiro focados no céu. Que horas são, Lucas, por favor? 8h25. Quando é 8h45, você me avisa? Por favor. A gente prossegue no 20, né? Deu para entender bem essa prioridade de onde está ali o meu tesouro, onde está ali o meu coração. Então, se meu tesouro, lembra da ficha que eu faço com vocês? Qual o seu maior sonho, Samuel? Eu acho que é me formar. Já esqueceu da ficha aí, né? Eu fiz ali na calçada, olha. Chegar no céu. Se você lembrar da ficha, tá vendo? Olha? Isso já mostra, as emoções estão no outro canto, entendeu, Samuel? Vou perguntar, qual o seu maior sonho? Chegar no céu. Qual o seu maior sonho, Davi? Qual o seu, Teisa? Chegar no céu. Qual o seu, Lucas? Quando desvirtuamos isso, já mostra que nossas emoções estão onde? Na terra. Vai se preocupar mais. Vai se entristecer mais. Se a gente não tirar esse pensamento só terreno, ele está falando aqui com os irmãos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Imagina isso. As primícias dos que dormem. Ele está falando que o povo está morto, tá certo? Para quem não entendeu, o povo está morto. Imagina aí, Cristo morreu por quem já está morto. Aí um pouco e pense. Sim. Por que, Tássia? Você não falou que a mãe dele morreu. E Cristo já ressuscitou antes da mãe dele morrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou botar agora para vivos. Cristo ressuscitou antes que eu e você nascesse. E eu posso morrer e ele não pode nem voltar. Pode acontecer. Mas ele morreu por mim. Está vendo como transcende o que a gente pensa nessa vida na Terra? Então, assim, é algo muito mais valioso, que a gente não pode esquecer. Quando? É agora? Não, vou nem dizer agora. Pode esquecer agora. Não esqueça no dia mau. E, peraí, eu creio em Deus, eu creio no céu. No dia mau dizer isso aqui não é nada, vai passar. Porque tudo passa, até meu dia bom passa. Até se eu ganhar na Mega Sena, se eu valorizar muito o dinheiro, tem gente que valoriza muito dinheiro, dá esse exemplo que eu vou dar hoje. Até se eu for pai pela primeira vez. Não importa qual seja o dia mais feliz na sua carreira, até quando você se formar. Imagina que você está se formando agora, você quer se formar em quê, Samuel? Educação física. Pronto, no dia da sua formatura, aquele dia vai passar, ele vai usar aquele dia, vai ser feliz e vai passar. Depois não vem as provas para ele executar a faculdade dele. Abrir uma academia, não sei. Você está entendendo, Samuel? Então assim, não se apegue ao dia mau, mas eu digo também com firmeza. Não se apega ao dia bom tão esperado, porque ele também passa. Então assim, há tempo para todo propósito nessa terra, debaixo do céu. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está vendo na Bíblia, né, meu filho? Se não tiver, por favor, foque na Bíblia, certo? Porque o celular é um bisturi, viu, jovens? Seu celular é um bisturi. Rapidamente ele pode trazer uma cura. Rapidamente ele pode lhe matar em alguma área. Tenham cuidado com o celular. Sempre tenham cuidado. É questão de segundo. O bisturi, um erro é fatal. Não dá para a cirurgia. Ele é tão amolado. E do mesmo jeito que ele faz uma morte assim em segundos, ele traz vida em segundos também. Eu estourei minha apêndice. Então ali, às vezes, um corte ali já para sair, já eu pus tudo aquilo. Foi ali o alívio. Não vou morrer. Você está entendendo? O médico me reabri ali do nada e saiu pus de sangue e ali para mim pronto. Já senti aqui o cheiro da vida. Eu não vou morrer. Eu saiu aquilo tudo dentro de mim. Você está entendendo? Quer dizer, é desse jeito que funciona. Sei lá, pode ter certeza.
Porque 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Está falando de que aqui? Alguém sabe me dizer? O que ele está falando aqui? Ele está falando toda a Bíblia se cumprir. Lembra? Apocalipse, os demônios que estão presos serão soltos. Tudo aquilo vai se cumprir. Cada vírgula do Apocalipse vai se cumprir. E nesse trajeto de tudo isso se cumprir, quem vai reinar com Cristo? Alguém sabe dizer? Quem vai reinar com Cristo para entregar todo o reino para Deus, para o Pai, como a gente lê? Quem vai reinar? Isso. Será que você entende essa dimensão? Por que a gente tem herdeiro do poder de Deus? Você já tem poder na sua vida hoje. A sua palavra tem muito poder. Você tem um poder, você não só tem saúde para fazer os planos que nós projetamos e apresentamos e consagramos a Deus. Mas você tem poder já em você. Você é herdeiro do poder de Deus e herdaremos o reino dele. Mas hoje nós já somos herdeiros da graça de Deus sobre nós, que nos capacita, que somos escolhidos, mas capacitados nós não somos não. Pode observar, na igreja tem muito ex, muita coisa, viu? Ex-adúltero, ex-homossexual, ex-lésbica, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-fofoqueiro. Tem muito ex na igreja. Sabe por que tem muito ex? Porque nós somos escolhidos, mas não tem pessoas capacitadas com braço humano aqui não. Então lembre que esse espinho na carne aí, que você, eu não consegui fazer o que é certo hoje. Aí faz igual o apóstolo Paulo. Meu Deus, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, de repente eu acabo fazendo. Então isso vai, infelizmente, algumas guerras vai fazer diariamente na nossa vida. Mas nós não podemos desistir. Por quê? Porque ele diz que a graça de Deus nos basta. Que é para nos tornarmos dependentes dele. Totalmente. Agora imagine. Aí no mundo, buscam pessoas hoje. Como é que no mundo buscam pessoas para ser um bom profissional? Para um pouco e pense. Buscam pessoas bem emocionalmente. Que por qualquer coisa não desestabilizam a emoção. Buscam pessoas bem educadas para saber tratar um ao outro. Observe o que é que o mundo busca nas melhores empresas do mundo. Para um pouquinho e você pense. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, e observe quem elas procuram. Pessoas mansas. Diga outra virtude que o mundo busca para as melhores empresas da Google, da Apple. Como é que eles estão buscando mais quem? Lembra aí na Bíblia que tem alguns frutos que a gente aprendeu na aula passada. Eles estão procurando, o mundo procura pessoas que são mansas, tranquilas, e eles usam a palavra, querem empatia, amor ao próximo, se coloque no lugar do outro. E ela diz o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Você nem percebeu, mas a Bíblia nos prepara para toda e qualquer situação que nós iremos viver. É por isso que a própria Bíblia fala, aquele que lê lá pouco vai sofrer muito. Você entende isso? Então, cada vez mais a gente dá importância a ler a palavra. Como eu irei praticar se não leu? Você não vai praticar o que você não leu. Você não vai praticar. Você pode estar, sua fé vem pelo ouvir a palavra, mas será que você está ouvindo a Bíblia ou só a pregação de taça do pastor e de quem você vê no YouTube? Entenda, é diferente. Como assim? Está com preguiça de ler? Então bota lá em áudio, mas todo dia tenha o seu momento com Deus. Vai ser esses momentos que vai segurar você daqui uns tempos quando você começar a ganhar dinheiro, viu? Vai ser esses momentos que quando você começar a ter seu carro, e eu profetizo, cada um com a sua casa, para você daí sim pensar em casar, já formado, que eu sempre digo, o maior erro de um jovem, digo por mim mesmo, é casar sem se formar. Eu falo direto com vocês, homens. Homens, não se casem sem se formar. Botem isso na sua cabeça.
não irei casar se eu não vou me formar. Jesus não quis nenhum discípulo que não tinha profissão. Curou mendigo lá na porta de Betesda, até os discípulos dele também curou mendigos em vários lugares na Bíblia. Mas não disse, se me segue-me, seja meu discípulo. Não, ele não quer pessoas desocupadas, pessoas que andam alternativamente na vida, que não diz assim, abre a boca e diz, eu sou um pescador, ou então eu sou um cobrador de impostos, ou então eu sou médico, ou então eu sou marceneiro, carpinteiro. Você foi feito para ter uma profissão. Pode ter certeza disso. Vou ler no 27 agora. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então lembre-se, viu? Para finalizar esse gancho do reino, você é alguém por quem Cristo morreu, porém existem umas responsabilidades que ela traz benefício na minha e na tua vida. E que você está na igreja, não pode estar na igreja de forma inconsciente, mas consciente. O que é que eu dei um exemplo? O que é que o mundo procura nas melhores empresas? O que é que o mundo procura? Coincidência, né? Por que a qualidade que o mundo procura para as maiores empresas do mundo são os frutos do Espírito? Por que será? Chuta aí, Lucas. Por que será? Porque nas maiores empresas, quando vai passar os frutos lá do Espírito que a gente já estudou, e os dons, por que o mundo procura pessoas mansas, tranquilas, bem emocionadas, com autocontrole, pessoas que qualquer coisa, ah meu Deus, não vai dar certo. Não procura isso. Eles não querem. Inclusive, as pessoas mais demitidas são as pessoas que mais faltam, são as pessoas que mais reclamam, são as pessoas que mais fecham as portas. Vai passando os anos e saiu do emprego e o chefe disse, não, aquela não durou 3 meses. Não contrata não. Aí o amigo liga para o outro amigo, ei, você já trabalhou fulano, que está aqui atrás de empresa. Contrata não. Ele daqui 3 meses ele desiste, ele não aguenta não. Quer problema em casa, ele diz, ele sai chorando. São as pessoas que mais migram e são demitidas no mundo. São pessoas o quê? Segundo a Bíblia, são pessoas fracas. Quem é cheio do Espírito Santo não é fraco. Ao contrário, você abre a boca, você diz para o fraco, eu sou forte. Como é que a Bíblia diz? Diga ao fraco, eu sou forte. E eu sou forte em quem? Segundo Davi, eu sou forte em Deus. Eu não preciso proclamar o nome Deus em qualquer lugar. Não. É no mundo espiritual. Diga que eu estiver me sentindo mais fraco, diga para quem está lhe oprimindo, não é a pessoa. É o demônio. Usando pessoas, não é dizer para a pessoa. Vá para o canto e diga assim, diabo, você é fraco. Eu sou forte. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Muitas vezes, só por a gente não dizer isso, a gente dá uma crise de ansiedade. Muitas vezes só porque a gente não abre a boca. Lembra que eu falei do poder que nós carregamos? Se não abre a boca, não libera poder na sua própria vida. E tem palavra que eu lhe afirmo, você só será abençoado se for da sua própria boca. Não vai ser pai, não vai ser pregador, não vai ser você que vai repreender. Até mesmo a inveja do seu lado, você vai dizer, está repreendido em nome de Jesus. Toda inveja sobre minha vida. E se você não disser, aquilo vem, porque vem como um dardo. Sabe o que é dardo? Alguém sabe dizer o que é dardo aqui? Sabe? Imagina uma lança, pega um quadrado, bota o fogo, bota na ponta da lança e faz... Não vai só furar. Entendo, dardo é diferente. Existe a lança do inimigo, mas quando é dardo, não. É mais forte. E o inimigo vai lançar muitos, porque ele não vai só furar, ele vai ficar queimando outras áreas ali. Então, ele não vem só para furar e você tirar, não. Vai furar e vai deixar fogo do inimigo mesmo. A gente tem que se atentar. Então, fechando esse gancho aí do reino, então tome posse. Tome posse dessa palavra. De que forma está praticando todo dia? Eu faço parte do reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer que os irmãos entendam sobre a ressurreição dos mortos. Que eu não preciso morrer e acordar com Jesus me dando um corpo novo para acreditar que eu faço parte do reino. Não. Você tem que entender que nessa vida você já tem que andar se comportando nos campos. Pois eu em cada passada que eu dou no meio da rua, eu sou herdeiro do poder de Deus. Eu sou herdeiro. Eu estou trabalhando na enxada no campo ou na obra, como eu estou esse dia na reforma dos banheiros numa casa de 75 anos. E eu estou trabalhando. Eu sou herdeiro de um reino. Sabe como é que funciona na Inglaterra até hoje? Vamos dar um exemplo e entender um pouquinho sobre reino. A Inglaterra,
Se sua mulher, você estiver agora morando na Inglaterra, e ela for ter um filho, entenda o que é reino. Ela vai ter um filho no mesmo lugar que a princesa tem um filho. Vocês entendem isso? Mesmo ela sendo uma pessoa simples, plebeia, que eu vou usar a palavra para você ver a alegoria. De forma figurada que eu estou explicando. Você entende o que é reino agora? Não tem a ver de eu ser como Jesus, mas eu estou ali por causa de Jesus e irei reinar com Jesus. Você entende isso? A igreja do Cordeiro, ela sabe a posição de noiva. Então você tem que entender, você faz parte do reino de Deus. Não viva como se você não soubesse disso, que é isso que o inimigo quer. Você faz parte do reino de Deus. Cada jovem que escutar aí depois, lembre, você faz parte do reino de Deus. Se seu reino, você sabe que o seu reino não está aqui nessa terra. Lembra Jesus que ele falou? Se ele falou para Pilatos, né? Esteja, deu branco agora. Não sei o que você vai falar. Perdão. Ok. Quando ele fala, eu acho que é Pilatos. O nome dele, meu Deus. O imperador tem Herodes e antes dele tem quem? É Pilatos. Qual é o nome dele? Eu acho que estou falando o nome errado. Esse que Jesus é entregue, Teisa. Ninguém vai ter uma opção, viu? Jesus é entregue a Pilatos. É a Pilatos. Então eu falei certo, né? Pilatos. Que é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Isso, Pôncio Pilatos. Aí agora observe. E qual a resposta que Jesus dá para ele ali? Você é rei? Me pergunta. Jesus diz o que ali? Alguém lembra? E aí? Você é rei? Qual a resposta? Mais de uma pessoa falou isso com Jesus. Tu dizes. Mas você é rei dos judeus? Aí você vai ver, não vou falar agora bem as palavras, mas você vai ver, Jesus vai dizer: ele só tem poder nas suas mãos, está me oprimindo, vou conjecturar com minhas palavras. Porque do meu Pai foi concedido para você ter poder. Então, entenda, qualquer aflição que você está passando hoje e luta, é porque o próprio Deus permite para você revelar o seu ministério e a sua força em Deus como Jesus. E aí, vai fraquejar? Não. Vai não. Você tem a palavra. Responda como Jesus. Responda. Porque antes, no Velho Testamento, não se podia ter essa resposta. Jesus não tinha vindo ainda. Então era como lei. Lei que mata. Olho por olho, dente por dente. Então a gente vai começar a entender que a graça, ela é capacitadora. De tal forma que ela se torna graça. Mas não é de graça e ela é mais forte do que a lei. Ela constrange. Você entende? A lei impõe, mata, apedreja, mas a graça ela capacita. Ela é constrange, ela vai mais longe. Quer dizer, com a graça de Deus, você e eu iremos mais longe. E é de dentro para fora. Pode ter certeza disso. O 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Aqui vem um ponto interessante. A gente vai falar um pouquinho aqui. Muitos não têm o conhecimento e muitos estão se acompanhando com alguém por não ter o conhecimento, alguém mau. E por não ter o conhecimento vai perecer, segundo a Bíblia. E se acompanhar, vamos dizer aqui, se acompanhar,
Ele está falando você conviver por escolha própria. Eu prefiro sair com amigo do mundo do que com amigo da igreja. Eu prefiro lá na minha sala, tem 40 pessoas, vamos dizer, na sala da faculdade. Tem um cristão. Eu prefiro ficar perto de quem não é cristão do que do meu irmão em Cristo. Mal sabendo que não, porque o irmão parece careta. E você não parece careta, não? Você está se achando melhor do que o seu próprio irmão? Quem sabe quando você menos esperar, aquele mais desprezado, eu estou para ver que sempre é assim. Os mais desprezados nessa sala de aula são os mais bem-sucedidos. Os menores nessa sala de aula nunca vai mudar isso. Sempre é assim. E eu vejo isso rodar como uma ampulheta, se repetindo em cada ano. Eu disse até minha filha, sabe aqueles caladinhos, aqueles mais desprezadinhos na questão social, tem uma nota boa e o pessoal não liga muito, esnoba, os outros vão trabalhar para ele. É assim. É assim. Na minha sala tem um que hoje mora no Pará, me chama muita atenção, porque ele era chamado de chaveirinho. Chaveirinho na sala. Tão humilhado que ele era. Ele era pequeno, era o mais humilhado. Pegava ele pela camisa, e às vezes eu corria para a diretoria, porque a mãe dele era fazer tanto bullying com ele que a camisa dele não prestava mais para usar no outro dia. Você tem ideia quantas vezes ele foi jogado e quantas pessoas jogaram ele de várias salas do corredor da escola, ao ponto de toda a camisa dele rasgar. É muita humilhação. Uma escola particular da nossa cidade. E levar isso como uma brincadeira. Ele hoje, ele é o milionário da nossa turma. O chaveirinho. Vou dizer o nome dele para educação, mas quem estudou comigo já sabe quem é. Você está entendendo? Então cuidado com quem você quer realmente andar. Sabe, os humilhados sim serão exaltados, como diz a Bíblia. Pode ter certeza, pode ter sim, pode. Obrigado. Imaginei que dá para chegar ali no 34. Que vale a pena parar aqui. Vocês sentiram um pouquinho que é um capítulo um pouco resumindo a Bíblia toda, vocês não sentiram isso não? Deu para sentir assim, os ganchos que ele puxou lá do Velho Testamento, mas trazendo para cá uma corda que ele dá aos irmãos. Ele dá uma corda aqui. Ou você está achando que aqui é de qualquer jeito? Que aqui é mais um clube social seu? Não é não. Cristianismo. Não torne vã a vossa fé. Então cuidado com as amizades, tá certo? Cuidado. Lembre-se. Vigiai, vou repetir no 34. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vossa vergonha. Eu vou dizer essa parte aqui, para vergonha vossa. Perdão. Digo para vergonha vossa. Ele falou algo interessante, que quem veio de fora mais uma vez vai estar achando o apóstolo Paulo. Alguém vai dizer que é um pouco grosso, ele é direto demais. Lembre, é bom a gente sempre estar separando quem está falando, tem uma identidade diferente da sua. Apóstolo Paulo tem a história dele, é um homem muito estudado, era um homem objetivo, era um homem que não perdia tempo, inteligentíssimo. Nós não estamos falando de uma pessoa ignorante. Ignorante de estudo, estou falando aqui, certo? Nós estamos falando de uma pessoa que tem aquele enfado. Sabe aquele enfado que fala em Salomão, que diz, o muito saber vai causar enfado. E causa mesmo. O muito saber, tipo, você vai acabar, você vê que quando tem um aluno na escola que é superdotado, o que é que fazem com o aluno superdotado? Alguém sabe dizer? Esse dia, em outra classe lá na escola da minha filha, um superdotado teve que pular. Sabe por que tem que pular eles agora? Porque ele atrapalha a aula, porque ele sabe de tudo que vai falar e para ele não tem graça e ele quer zoar. Porque ele não está fazendo nada que preste na cabeça dele. Por quê? Porque tudo aquilo ele já sabe. Aí pula os superdotados. Você está entendendo? Senão ele vai passar o quê? Vergonha mesmo sabendo de tudo. E aqui ele traz um alerta para a gente entender que existe uma vergonha que é espiritual. Existe uma vergonha que é o demônio não lhe respeitar. Existe uma vergonha que no mundo espiritual, se você não tiver, você vai passar vergonha no natural, principalmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou repetir mais uma vez aqui. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo
para a vergonha vossa. Se você não ora, não lê a Bíblia, você vai passar muita vergonha. Não é vergonha de alguém perguntar um versículo que você não sabe. Não, você não vai saber se comportar no trabalho, porque vai ter situações no trabalho que você vai precisar de sabedoria. Que era para revelar Cristo no seu trabalho. Mas vai revelar o quê? Deixa isso aí, vai revelar uma pessoa estressada, que daqui um dia vai ser demitido. Ele está explicando isso aqui para o pessoal começar a acordar e procurar o quê? O conhecimento da palavra. Procurar conhecer que Cristo você serve. Ele está falando aqui para usar uma palavra hoje entender melhor. Para os alienados na fé. Que estão achando que estão fazendo tudo certo porque estão devolvendo o dízimo para a igreja. Mas não leem a Bíblia. Muitos alienados. Está separando Cristo da Bíblia. Cristo é o verbo, ele é a própria palavra. Vivificada e ressuscitada. E não muda. Então, quando desprezamos a leitura da palavra, desprezamos quem? Cristo. E aí passaremos o quê? Vergonha. Vergonha no trabalho, vergonha na escola, vergonha na nossa própria casa. Que faremos coisas... Eu fiz muita coisa absurda porque eu não conhecia a Bíblia. Quando era adolescente. Então, eu passei vergonha mesmo. Vergonha de ter 100 meninos. Eu tive que mudar de escola com 11 anos. Por quê? Porque eu não li a Bíblia suficiente para saber me comportar em tal situação. Então aí me expuseram ao ridículo. De tal forma que tive que trocar de escola. Que eu não conseguia mais entrar na escola, não tenho mudança. Você está entendendo? Não era para ter dito, né? Mas já disse. Mas observe. E por quê? Porque eu passei vergonha. Porque justamente não conhecia... Aqui 5 minutos, viu? A palavra. E eu encerro aqui, perdão a hora, que hoje é muito grande o capítulo e é um capítulo muito da Bíblia que para mim é um dos mais fortes. 1 Coríntios 15 resume para mim todo o Novo Testamento de uma forma objetiva, não vou dizer grossa, objetiva, verdadeira e uma corda. Escolhe um versículo aí, vocês. Quem? Bota no grupo, por favor. 33, o que vocês acham? Olha, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, as amizades traz conversações demais. Amizades do mundo. 33, né? Muita conversa. No mundo tem muita conversa, o quê? Só de entretenimento, Netflix. Não é nem de coisas reais que traz edificação, é só conversas. Vamos para perder o quê? A moeda mais cara dessa terra. Que é o quê? Tempo. Tem que ver a versão. Para perder o tempo da gente estar estudando, para perder o tempo da gente estar trabalhando e ganhando dinheiro, para perder o nosso tempo. Não perca tempo com essas conversações com as más companhias, é muito importante. 33. Né? Tem algo menor aí, vocês viram? Para mim foi o menor. Mas sempre quanto menor, melhor. Não é só a questão da versão. Ele bota no grupo para ficar uma só. Tô? 33? Pronto. Pode interromper aí, Deus abençoe vocês que vão ouvir de casa, tá certo? Qualquer dúvida, não vai dar tempo, mas como alguns têm feito, pode falar no particular e eu respondo. Até algumas dúvidas que eu estou notando que o pessoal acha melhor, até mesmo perguntar no WhatsApp, porque não quer se expor aqui, então eu respeito. Então podem continuar perguntando no privado, tá certo? Sobre a palavra de 1 Coríntios 15. A gente vai ficar pendente só uma questão lá do 14, tá bom? Porque acho que esse do 14 eu vou anotar, né? Vou só lembrar aqui para vocês me lembrarem, que hoje não dava tempo. Mas o 14 que o Joneto parou no 34 é algo que é polêmico, mas pelo fato de não conhecimento. Mas eu peço que vocês estudem. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá certo? Que é o do 14, é o 34 e 35, que diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. É muito polêmico, mas peço que vocês estudem um pouquinho sobre isso, que a gente vai estar trazendo na próxima aula, tá bom? Essa dúvida que foi da outra aula de João Neto, e que realmente é algo, eu não vou dizer difícil, mas é algo mal interpretado por muita gente. Imaginar que por esse versículo
a mulher pode ou não pode pregar na igreja, na sua visão? Pense um pouquinho e a próxima aula a gente vai estar tirando essa dúvida que ficou da outra aula, tá certo? Que o Jonel trouxe. Para não esquecer, eu vou estar lembrando aqui. Pode interromper aí a gravação.